Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. E hoje eu estou particularmente feliz porque estou tendo a grata satisfação de receber um velho amigo, conhecido, companheiro de muitos anos, embora ele seja jovem ainda, mas eu conheço quando ele era guri, desde que ele era guri. E colega também da mídia, né? E tenho certeza também que velho conhecido de vocês, o Dr. César Grisa, parapsicólogo, psicólogo, conferencista, organizador de eventos de cunho parapsicológico e que até algum tempo atrás ele também era companheiro aqui da TV Capital, onde ele tinha um programa que se chamava na época Mente Aberta. Vocês devem lembrar dos programas dele. Então, de vez em quando eu gosto de chamar o César aqui para a gente trocar figurinhas. E é isso que nós vamos fazer no programa de hoje. Então, sem maiores delongas, César, seja bem-vindo. Como sempre, aquela satisfação em receber sua visita e conte-me das suas novidades. Bem, em primeiro lugar, quero desejar um ótimo programa a todos nós e agradecer pela oportunidade, Jaime. Já não sou mais tão jovem É verdade. Ou melhor, sou jovem há mais tempo. Você Agora acabei de fazer 39 anos. Pois é. Você me conheceu, eu tinha o quê? Uns 14 anos. Isso. Exatamente. Isso. Então, poxa, em relação a mim, você era um guri, né? Agora você é um jovem senhor. Um jovem senhor. É isso aí. César, eu sei que você está se preparando para mais um evento, né? Que, por sinal, amigos telespectadores, fiquem de olho, vai ocorrer agora, neste próximo sábado e domingo, né? Exatamente dia 23 e 24, né? De maio, e o local do evento vai ser no Hotel Intercity, ali no centro, em frente à rodoviária de Florianópolis. O congresso é o terceiro congresso interativo, né? E o tema das inúmeras palestras vai ser Sexualidade em Harmonia. Como vocês podem ver, o César, por coincidência, tem o mesmo gosto que eu por temas polêmicos. E falar em sexualidade, embora seja um assunto que pareça banal, mas não a parte vamos dizer, a parte prazerosa, e sim a parte profunda, oculta, científica do sexo, é um tema bastante polêmico. César, vamos lá, nós ainda vamos falar bastante ainda sobre esse evento, mas eu estava aguardando uma perguntinha já há algum tempo para falar contigo, a gente debater um pouco, né? Uhum. Me diz uma coisa, aquele negócio que se fala, temos 3 grandes escolas de parapsicologia, né? A chamada escola católica, a escola espírita, a escola independente. Então, isso já foi tema de outros papos nossos no passado e tudo, mas agora eu gostaria de fazer assim um outro caminho, uma outra abordagem. No teu entender, César, você que trabalha com isso diariamente, o que você poderia me dizer sobre a diferença entre a parapsicologia, a psicanálise e a espiritualidade? Muito bem, Jaime. Vamos tentar, assim, ser bem claro e objetivo para que o público de casa possa, ter isso bem claro. Com relação ao Congresso, eu só gostaria de dizer uma questão que é importante. Esse tema, sexualidade em harmonia, ele foi muito bem escolhido pelo fato de que nós precisamos
nos harmonizar sexualmente, com a nossa sexualidade, mas a sexualidade vista de uma forma muito ampla, no sentido de energia da vida, a energia que promove a vida, né? A energia sexual, que é a fonte de tudo aquilo que nós sentimos prazer. Então, a sexualidade ela está diretamente envolvida com a questão da nossa motivação, por exemplo. Sim. Então, apesar de existir um tema específico, o Congresso vai ter todo essa amplitude, onde os palestrantes, inclusive você, que vai ser um dos palestrantes, vai estar explorando isso. Com relação à questão parapsicologia, psicanálise e espiritualidade, é importante a gente entender o seguinte: essas 3 correntes iniciais que você colocou, elas não são admitidas. Isso é uma forma didática de a gente mostrar para o público, né? Isso, quem trouxe essa definição pela primeira vez foi o meu pai, né? Nos livros dele, onde ele procura diferenciar as escolas, aquelas que têm uma característica mais de defender os princípios do catolicismo, aquela que tem como interesse também defender os princípios do espiritismo, ou provar a existência do espírito, enfim. E a científica independente, que é a parapsicologia, né, que é estudada nas universidades, né, nos centros de parapsicologia de grandes universidades do mundo, onde se faz muita pesquisa no campo laboratorial, né. Então, a parapsicologia do sistema Grisa, por exemplo, que é uma nova parapsicologia, uma nova proposta, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser uma corrente psicanalítica também. Por quê? Isso é importante a gente entender. A partir do momento que se leva em conta 2 funções mentais, consciente e subconsciente, e que os fenômenos paranormais, né, a origem deles estariam relacionados à parte subconsciente da mente. Quando nós falamos em mente humana, gente, nós precisamos entender que nós não estamos falando de cérebro, nós estamos falando de algo metafísico, né? de algo que não pode ser medido, imaterial. Se não pode ser medido imaterial, nós estamos, de alguma maneira, falando de um processo que tem a ver com a nossa espiritualidade. Sim. Então, por que a parapsicologia do sistema Grisa, ela tem esse aspecto espiritualista e psicanalítico? Primeiro porque foi Freud, Sigmund Freud, que definiu, e muito bem definido, na primeira e depois na segunda tópica, pegou aquilo que ele chamou de mente, ou espírito, né? Que ficou conhecido para nós como mente humana, e dividiu lá, na primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente. À medida que esses termos foram sendo usados com o tempo, Jaime, o que aconteceu? Logo, quando essas publicações foram traduzidas para outros lugares, chegou nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos a interpretação foi mais pragmática, como o país lá é, prático e objetivo. Sim. Então, não demorou muito para se definir 2 níveis de consciência básicos, o consciente e o inconsciente. O inconsciente, que eles vão usar a terminologia subconsciente. Eles vão substituir o inconsciente por subconsciente. E é essa classificação que nós vamos ter nos livros de autoajuda, né? Os livros mais populares que chegam nas mãos das pessoas. Então, ficou resumido, consciente e subconsciente. Então, nós temos uma mente consciente e racional e uma mente subconsciente, que é onde a gente vai encontrar livros famosos como O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, né? E tantos outros, como O Poder do Pensamento Positivo, os livros do O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Og Mandino, essa turma toda. Essa turma dos pastores protestantes americanos, né, que se tornaram verdadeiros best-sellers nos anos 70 e 80. Já no final dos anos 60, né, toda a década de 70 e anos 80. Certo. E, bom, entendido isso. Realmente, como você bem explicou, em poucas palavras, a gente pode dizer 3 grandes divisões da parapsicologia, do estudo da parapsicologia. A escola,
que coloca tudo isso como uma força do espírito e também até mesmo de contatos, né, extra-matéria, e seria a escola espírita. Uma escola católica que, na realidade, eu tenho lá em casa um livro de um jesuíta espanhol, Padre Balmes, e que ele é um tijolo, e ele fala sobre a parapsicologia, né? E, na realidade, o que ocorre é que o livro, muito bem escrito, mas é mais uma tentativa de derrubar cada um dos teoremas propostos pela escola espírita do que propriamente expor a parapsicologia vista pelo lado católico. E não vai nisso nenhum demérito à escola católica nem à escola espírita. Só estou estabelecendo um fato. Esse livro derruba a argumentação da escola espírita. Mas eu ainda não li nenhum livro fazendo a réplica para o livro do Padre Balmes. Então, ou pelo menos não chegou a minhas mãos. Então, eu não sei com quem está a razão. A verdade é que é aquele negócio, a gente nunca vai saber mesmo, né? Porque teoria todo mundo tem a sua, cada um discute a sua teoria de forma apaixonada, veemente, radical. Mas onde está a verdade? Me lembra aquele pensamento chinês que diz a verdade tem 1000 faces, né? E todas elas são as faces da verdade. Então vá lá saber. E fica aí exprimida entre a escola católica e a escola espírita a chamada parapsicologia independente, a terceira escola, que está tão preocupada em procurar provas cabais, que até o momento existem, mas não foi explicado tudo, que na realidade ela está tão ocupada nos seus dogmas também, que ela não tem tempo nem de atacar a escola espírita, nem de atacar a escola católica. E também não tem tempo nem de defender a escola espírita, nem de defender a escola católica. Então, ainda vai correr muita água por baixo da ponte até que o ser humano seja capaz de desvendar os mistérios da parapsicologia no seu total. Muito bem, amigos, esse é o tema que nós vamos discutir ao longo do nosso programa. Então, nós estamos indo já para o nosso primeiro intervalo e prometo que nós voltamos logo, logo. Aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos. Estamos de volta entrevistando o Dr. César Grise, psicólogo, parapsicólogo clínico, conferencista e organizador do terceiro Congresso Integrativo Mente Aberta, que vai ser realizado nesta semana, sábado próximo agora, nas dependências do Hotel Intercity, no centro daqui de Florianópolis, aquele hotel que fica em frente à rodoviária. O tema do congresso serão 2 dias de palestras. Quantos palestrantes? Contando com você, amigo, e eu, são 9 palestrantes. 9 palestrantes, então é palestra a dar com pau. E o tema das palestras, cada um vai abordar um tópico, é sexualidade em harmonia. Muito bem. César. Essa sua frase ficou muito sexual. Tudo bem. Deve ser o magnetismo. Já está vivendo o momento do congresso. Pois é. Eu estou até com medo de levar minha esposa para assistir esses congressos. Bom, brincadeiras à parte. César, uma perguntinha que eu tenho certeza que os telespectadores gostariam de fazer a você. Esse tema de sexualidade, paranormalidade, essa coisa toda, na escola espírita, né, da parapsicologia, você que pesquisa esses assuntos, como os espíritas veem a sexualidade? Eu não diria, Jaime, nem na escola espírita, eu diria na própria filosofia, né, na doutrina espírita. E os espíritas, eles acreditam que à medida que nós
criamos repressões sexuais, conforme a quantidade, né, ou seja, o tamanho dessa repressão, a gente vai reprimindo a sexualidade, reprimindo, ou seja, prendendo. Isso se manifestaria naquilo que eles dizem que é uma manifestação do espírito mais física, que eles chamam de ectoplasma. E que o ectoplasma seria, essa repressão sexual e esse ectoplasma seriam responsáveis por muitos fenômenos paranormais, entre eles o poltergeist, que são fenômenos estudados pela parapsicologia, que entram na classificação de psicocinéticos, né? De fenômenos psicapa, onde a mente atua sobre a matéria. No caso do espiritismo, onde o espírito estaria atuando sobre a matéria, né? Estaria atuando sobre a matéria. Então veja como é interessante. No final, as coisas elas fazem um sentido, porque se a gente for fazer a pergunta, por que os padres católicos são proibidos não de casarem, mas de ter relação sexual? Eles precisam ter uma abstinência sexual. Fica fácil a gente tirar algumas conclusões. Primeiramente, por quê? Se eu, na escola, dentro do que os espíritas acreditam, à medida que eu reprimo minha sexualidade, eu posso produzir um fenômeno paranormal, então o padre que não tem relação sexual, que prende a sexualidade, ele tem muito mais possibilidade de fazer curas, de ter suas orações respondidas, né? Mas principalmente na questão do milagre. O que é muito importante a gente entender, porque isso seria eu vou colocar entre aspas essa palavra, uma propaganda, né? Muito benéfica para a igreja. Por quê? O que a igreja mais precisa é de santos. Se elas puderem ter padres santos, elas vão ter muito mais gente frequentando a igreja. Sim. Acreditando na força da igreja, né? Na força do Deus da Igreja Católica, né? Na força dos santos da Igreja Católica, na força de Jesus de Nazaré, enfim, Jesus Cristo e tudo mais. Então veja como é interessante a gente estudar esses aspectos, né? A gente percebe que existe todo um fundamento, né, muito importante de ser compreendido e entendido, entende? Então a igreja teria suas razões, e razões bem claras para que o padre não tenha relação sexual. Ok. Polêmico novamente. Polêmico. Eu já vi outros motivos porque a Igreja Católica proíbe os padres de casar, de constituir família e tudo. Esse é mais um. E é aquele negócio, é uma teoria, e como toda teoria, onde está a verdade? Pode ser que a verdade seja essa, pode ser que a verdade seja outra, pode ser que a verdade sejam todas elas. Mas você quer ver, Jaime, olha só que interessante. O que o Congresso ele tem como uma finalidade? Mostrar para as pessoas que o sexo não pode ser usado como brincadeira, né? A nossa sexualidade é algo muito sério. E quando a gente fala da sexualidade no sentido do sexo, nós temos que entender e perceber que quando nós temos uma relação apenas de sexo mecânico, como nós chamamos, sem a presença da afetividade, sem a presença de sentimentos positivos, sem a presença do amor, o que acontece? O sexo mecânico, ele é prazeroso, no entanto, esse prazer se esgota rapidamente. E esgota também quem está praticando. Há um esgotamento energético muito grande quando você faz o sexo mecânico. No entanto, quando você está com uma companheira ou um companheiro e você tem uma relação sexual com afeto, com amor, você não perde energia. Você troca, você ganha. Sim, entendo isso. É nessas condições que o sexo faz bem à saúde. Certo? Não é na condição de simplesmente estar lá usando a mulher como objeto ou usando o homem como objeto para chegar a um gozo, né,
que a pessoa vai recarregar suas baterias. Pelo contrário, ela vai ter um esgotamento. Não, eu entendo. E isso, em vez de gerar saúde, gera doença. Sim. É um desequilíbrio. O que acontece com o prazer? Só para concluir, Jaime. O prazer, ele faz com que nós nos tornamos compulsivos. Por quê? O prazer termina muito rápido. Então você quer fazer de novo, fica insatisfeito. E quando tu vê, você tem um comportamento compulsivo, né? Você passa a ser viciado em sexo e acaba arranjando um grande problema. Sim, com certeza. Entende? Enquanto que, do outro lado, você vai ter satisfação, porque você está construindo. Você vai estar promovendo algo que vai gerar frutos no futuro. Sim. Frutos positivos. Então, sim, concordo. Olha, o que você está dizendo vale para tudo. Porque, por exemplo, o sexo bem usado é benéfico. O sexo mal usado é maléfico. Tomar um copo de vinho nas refeições faz bem à saúde. Tomar um garrafão de vinho de 5 litros a cada refeição faz mal à saúde. Então, não é o vinho que faz mal, não é o sexo que faz mal. É o uso que você faz do vinho, do sexo e de outras coisas. Então, isso é normal. Tanto que os orientais dizem, o caminho verdadeiro não é o da esquerda nem o da direita, o de cima ou de baixo. O caminho verdadeiro é o do centro. Você tem que estar sempre no centro. E o centro gera o equilíbrio. Então, quando você vai muito tende para um lado ou para o outro, você entra em desequilíbrio e aí você capota, é natural. E é muito comum a gente estar falando, por exemplo, né, dessa questão, o sexo relacionado, né, ligado à culpa. Por quê? Porque a culpa, nós temos aí uma programação milenar dentro de nós de que culpado merece castigo. Por quê? Se você é culpado é porque você pecou, certo? E aí a questão do pecado e culpa. Né? Então é importante a gente entender que, por exemplo, se a gente tem essa programação, é porque nossos antepassados, né, acreditavam realmente no diabo. Né? Que se você pecasse, você ia para o inferno. E lá no inferno tinha o diabinho lá, o diabão, né? Que espetando. Que era de espetar com o tridente. Mas é importante a gente se dar conta que acreditar em Deus, por exemplo, ou acreditar no Criador do Universo, você não precisa ter um oposto. Porque Deus seria tudo isso. Né? É Ele que estabelece o equilíbrio das coisas. Portanto, a gente precisa da noite, precisa do dia. A gente só pode vivenciar a alegria se a gente souber o que é tristeza. Né? Então, o universo ele é dual. Né? Ele tem as duas polaridades, como nós vemos nas filosofias orientais, a questão do Tao, Yin e Yang e tudo mais. Então, veja, é interessante se falar da construção do diabo. Por quê? O diabo foi uma grande necessidade para o ser humano. Nós criamos o diabo. Se eu fizer uma pergunta para um amigo que está em casa e perguntar como é que é o diabo dentro da tua mente, a maioria vai dizer assim, ele é forte, musculoso, vermelho, tem chifre, tem rabo, tem pata de bode, né? E tem tridente. Então, vamos viajar historicamente para a gente entender esse diabo. Vamos imaginar, vamos voltar no tempo, lá para as invasões bárbaras. Na Europa, lá quando começou as primeiras invasões foi nos anos 400 depois de Cristo. Já tinha tido toda aquela situação do Constantino, do concílio de Nicéia, né? Nicéia. Então veja, nessa época muitos habitantes do norte começaram a procurar por terras e a se deslocar por toda a Europa. Tivemos a invasão dos hunos, que forçou também os russos e outros povos a irem mais para o meio da Europa. Também teve essa questão. Agora vamos imaginar um aldeão, numa aldeia, e vamos imaginar um povo como os vikings, por exemplo. Os nórdicos, os bárbaros do norte. Imagina esse povo buscando um território, à procura de terras, de comida, fugir do frio, enfim. Sobrevivência. Imagina esse povo buscando por terras novas e sendo recebido de uma forma hostil. Os vikings geralmente desciam para a Europa pelas águas do mar.
com as famosas embarcações, né, e suas carrancas. Agora, se eles são recebidos de forma hostil, não tem lugar para vocês aqui, eles vão voltar como? Eles vão voltar armados, né? Eles vão voltar com sentimento de vingança, e eles vão voltar porque eles precisam lutar pela sobrevivência. Sim. Agora imagina esses caras entrando numa aldeia, queimando toda a aldeia, raptando mulheres e homens, crianças, homens, matando crianças, matando mulheres que eles não queriam levar, enfim, e deixando alguns sobreviventes. Uhum. O que essas pessoas vão contar? O que elas vão espalhar? Ah, bom, Diante de tanto terror, elas vão dizer que foi uma coisa do diabo, né? Que o diabo esteve ali na sua, né? Estava presente ali, que quem é capaz de uma barbaridade dessas, né? De ter tanto sangue frio, é o capeta, é o demônio. No entanto, vamos lembrar que o pessoal lá do norte, a maioria são ruivos. São homens altos, fortes, quando não obesos, musculosos. Certo? Se eles são ruivos, eles são rubros. Rubros é vermelho. Então já pintamos o diabo de vermelho. Já temos o chifre do diabo também pelas religiões pagãs dos vikings, por exemplo, onde nós temos várias figuras, entre elas o Pan, né? Deus Pan, que tem pata de bode e chifre, e alguns historiadores dizem que eles não tinham capacetes com chifres, outros dizem que tinham. Então, mas de qualquer forma, povos alemães daquela época, do norte da Alemanha principalmente, guerreavam com capacetes com chifres. Então agora nós temos o diabo com chifre, vermelho, né? Pata de bode, né? O bode montanhês sempre foi um animal praticamente sagrado para essas religiões pagãs. E finalmente, a pergunta final. E o tridente, onde é que entra nessa? Pois é, uma boa pergunta. O tridente é o precursor do garfo. Cadê o garfo do diabo? O amigo deve estar se questionando. Você sabia que a psicologia adotou o tridente como seu símbolo? Por quê? Na mitologia grega e romana, nós temos Poseidon e Netuno, que são os deuses responsáveis pelos oceanos, pelas profundezas do oceano. Quando a psicologia começa a estudar a questão da mente, as profundezas da mente, ela adota o tridente como um símbolo. Sim. Né? As profundezas da mente, os oceanos da mente. A mesma coisa com o nosso diabo. O perigo vinha da onde, Jair? Por onde os vikings vinham? Pelo mar. Pelo mar. O símbolo dos mares, qual é? Netuno e Poseidon. Então eles colocaram um garfinho, o tridente, que era para Netuno e Poseidon lá segurar as bestas das profundezas nas cavernas, e deram de presente para o diabo. Entende? Então está construído o nosso diabo. Isso, gente, é uma hipótese, tá? Estudada historicamente, mas não tem uma confirmação científica total, mas é muito provável que grande parte do nosso diabo tenha sido construído assim. Então é uma questão bem interessante aí para a gente poder analisar e perceber que, assim como o diabo, né, os demônios, Satanás e tudo mais, se eles existissem, pode ter certeza que eu seria o primeiro a ser possuído por eles, porque né, eles estariam com muita raiva de pessoas como eu e outros estudiosos que procuram levar um pouco de conhecimento à mente das pessoas para poder... O problema é pesquisar a verdade, né? Então, exatamente. E essa pesquisa é uma cachaça. Agora, nós precisamos ter em mente que o universo, a vida, ela tem a capacidade de nos punir quando nós entramos em desequilíbrio, em desarmonia com esse todo. Sempre. Então, em qualquer área da vida. Isso eu aprendi. César, indo de saco à mala. Há uns tempos atrás, não faz muito tempo atrás, diga-se de passagem, mas há uns tempos atrás, eu fui surpreendido porque eu recebi a notícia de que o meu bom e velho amigo, teu pai, professor Pedro Grisa, estava seriamente doente no hospital
E, inclusive, eu recebi, na época, um e-mail seu me dando essa notícia e pedindo, não só a mim, como todos aqueles que foram alunos, discípulos, colegas, amigos do professor Pedro Grisa, que se fizesse uma corrente de oração, uma corrente de mentalização. Junto com o Frei Ugolino? Junto com o Frei Ugolino Bach, lá de Santo Amaro, e para que o nosso amigo Grisa se recuperasse de uma grave doença. Eu acompanhei o processo e o que aconteceu é tão fora dos parâmetros da normalidade que eu gostaria que você levasse essa história ao conhecimento do público telespectador. Conte o que é que aconteceu com teu pai. Bem, não tem como não ficar emocionado ainda falando disso, porque é tudo muito recente. Mas assim, ó, eu até disse no começo do programa que eu vou ser um dos palestrantes junto com você desse evento, porque o pai era para ser um dos palestrantes onde ele ia falar sobre o tema compreendendo a homossexualidade. E em virtude desse problema de saúde, a gente resolveu substituir essa palestra por uma palestra que eu vou dar, que vai se chamar Terapia do Amor, a Grande Cura, onde nessa palestra eu vou estar mostrando passo a passo tudo o que aconteceu com meu pai e como que se deu todo esse processo de recuperação da saúde dele, de uma forma encarada pelos médicos como milagrosa. Os fatos são muito interessantes, seriam muitos fatos para se falar aqui no programa. Vou tentar resumir algumas coisas só para o amigo de casa entender do que vai se tratar. E antes que as pessoas pensem, o César está fazendo marketing com a situação do pai, não. Gente, é porque nós temos muitas pessoas conhecidas que querem saber sobre isso e é impossível a gente falar em menos de uma hora o que aconteceu, tá? Devido a toda a grande quantidade de detalhes que esse caso envolve. Então, a gente vai estar abrindo esse espaço no Congresso, como lá vão ter muitas pessoas conhecidas nós, e para que depois a notícia se espalhe de uma forma menos deturpada possível. Mais coerente. Mais também. coerente. Então, gente, o que aconteceu? Meu pai foi internado devido a uma infecção na garganta, onde se descobriu que o sistema imunológico dele estava em péssimo estado, muito baixo. Ele estava sofrendo uma queda de leucócitos muito grande, plaquetas, e tudo que envolve lá o sistema imunológico. Então, para a gente até depois, se você quiser, a gente continua depois no outro bloco, mas assim, essa situação levou ele a uma internação no Celso Ramos, na unidade de tratamento de medula óssea, onde, numa conversa, se eu não me engano, 2 dias depois que o pai estava internado ali, cheguei para a doutora L, não vou dar nomes, e perguntei, doutora, qual que é já tem um diagnóstico do meu pai e tal? Ela falou que não, mas que se ele estava ali era porque o problema era sério, né, no sangue dele. E aí eu perguntei, ok, mas é leucemia que meu pai tem? Ela me respondeu, 100%. Só que nós não sabemos qual o tipo de leucemia que é. Resumindo, a pulsão da medula dele ficou para estudo. O caso dele está sendo analisado pelo maior hematologista do mundo, Dr. Javier, enfim, que ainda não deu um diagnóstico do que aconteceu com meu pai. Mas, diante desse 100% de leucemia, nesse dia caiu minha ficha. E foi nesse dia, foi numa quarta-feira, se eu não me engano, da quarta para quinta, eu passei a madrugada toda estudando na internet para saber o que era leucemia. Quando ela me explicou que a leucemia do meu pai poderia ser uma leucemia chamada de leucemia de células agressivas NK, as células NK são células natural killer, são células do nosso sistema imunológico, glóbulos brancos, que são um dos primeiros sistemas de defesa que o nosso corpo adquiriu. Então são células primitivas. Essas células começaram a se multiplicar e a ter um tempo de vida maior do que o normal.
Então, quando no nosso sangue é normal ter 1 a 2%, Jaime, para a gente concluir esse bloco, o sangue do meu pai já estava em 20% tomado por essas células. Caramba. E aí depois, se você me permitir, eu até concluo aí com alguns detalhes aí, mas lembrando a todos que fica difícil a gente falar num programa. Ah, sim, o espaço é muito curto. Em resumo, né, tenho toda a situação de na quinta-feira então ter ido dormir lá com meu pai no hospital, onde tivemos uma conversa, fizemos uma terapia de filho para pai, onde eu procurei de alguma forma tentar ajudar de todas as formas. E durante todo esse tempo existia uma corrente de mentalizações das 9 da noite às 9h20 da noite, coordenada pelo Frei Ugolino. Todos sabem que o pai escreveu alguns livros junto com o Frei Ugolino, né? Enfim, e a gente tem muito a agradecer a toda essa corrente, porque eu tenho certeza que essas pessoas ajudaram muito com certeza. no processo que meu pai precisou para fazer essa compreensão, onde, resumidamente, ele saiu dali totalmente curado. Muito bem. Olha, amigos telespectadores, estamos indo para o nosso intervalo e no próximo bloco nós ainda vamos ter mais algumas informações. O assunto é palpitante, aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos. Então, estamos falando com o Dr. César Grisa, filho do famoso professor, inventor do método Grisa de parapsicologia clínica, Pedro Grisa. E no bloco passado o César estava falando do problema de saúde sério que o pai dele teve. Então, vamos ver qual foi o desenlace desse problema. César, por favor, continue. Então, dentro desse quadro que nós estávamos falando, na quinta-feira, quando eu fui lá dormir com meu pai e a gente conversou, tivemos um momento, né, onde ele já tinha sido controlado a infecção na garganta, ele tinha recebido uma transfusão de plaquetas, porque as plaquetas dele chegaram a 12 mil já, quando o normal é 110 mil por aí. Nossa. Os leucócitos estavam em 26 mil, quando o normal é 450 mil. Caramba. Então ele precisou dessa transfusão de plaquetas, porque ninguém vive com menos de 30 mil plaquetas. Ele estava com 12 mil. Então ele recebeu mais 30 mil, ficou com 42 mil. Só que os médicos já se preparando para novas transfusões de plaquetas, porque nessas condições geralmente ela vai decaindo novamente e tem que repondo, certo? Só que de manhã, depois dessa conversa com meu pai, que esses detalhes a gente só vai falar realmente lá no congresso, o que aconteceu, como foi essa conversa, meu pai decidiu mudar 3 coisas importantes na vida dele. Tá? E aqui hoje eu vou falar apenas uma. Uma dessas mudanças, que eu chamo de Santíssima Trindade, que ele tomou como uma lição, talvez, seria delegar e confiar. Então, diminuir a carga de trabalho, né, e poder acreditar e confiar nas pessoas que estão à volta dele, para que ele não se sobrecarregasse. E as outras 2 coisas que ele mudou, que realmente, se a gente entrar nesse assunto agora, não vai ter como a gente... Então, no outro dia, já no primeiro exame coletado, as plaquetas já estavam em 76 mil. De 42 mil, elas subiram para 76 mil. E meu pai estava esperando um diagnóstico para poder entrar com quimioterapia ou transfusão de medula. Ele estava apenas tomando corticoides para tentar segurar aquela multiplicação das células, que é um imunossupressor, para segurar aquela multiplicação das células, para o quadro dele não piorar mais. No entanto, de uma hora para outra, as plaquetas começam a subir novamente, os leucócitos passam de 26 para 50 e poucos mil, e assim foi. Nos dias seguintes, 2, 3 dias seguintes, o sangue dele não parou de subir, de melhorar. Em resumo, chegou um momento que os médicos disseram, não, vamos ter que dar alta para o teu pai. E tá. A gente não sabe o que aconteceu, mas simplesmente agora ele está com 512 mil leucócitos, 112 mil plaquetas, ou seja, o teu sangue, se bobear, tá melhor, o sangue dele está melhor que o teu. Então, quer dizer, eles não tinham mais nenhum argumento, as células já estavam em 2%, essas células NK,
um quadro totalmente estável, normal, ou seja, 100% saudável. Bom, você sabe que em televisão tempo é dinheiro. Então, da forma mais objetiva possível, para não deixar nossos amigos telespectadores aí se roendo de ansiedade para dizer, afinal, o que é que aconteceu? A ciência explica? A ciência não explica? Foi um milagre? Foi um acaso? Foi o poder da mentalização devido a 3 importantes decisões que o nosso amigo professor Grisa tomou e que está fazendo com que ele dê uma guinada de 180 graus na vida que ele tem levado até hoje, ao longo dos anos. Então, no teu entender, César, curto e grosso, como se diz na gíria, a que você atribui essa reviravolta? Foi algum erro no resultado dos exames? Ou o que é que você acha, em poucas palavras? Bem, impossível. Primeiro porque ele estava numa unidade considerada uma unidade de... alta tecnologia. Uma unidade que é referência nacional. Uhum. Quem não conhece a unidade de tratamento de medula óssea, eu quero dar aqui os parabéns para toda a equipe que trabalha lá. É algo assim realmente fantástico. E é tudo pelo SUS. Entende? E, enfim, os exames eram feitos pelo Laboratório Santa Luzia, tudo particular, todo dia coletado. Então não tinha como dar erro na coleta dos exames. Certo? A questão é que o pai entrou sem um diagnóstico definitivo e saiu sem um diagnóstico definitivo do hospital. E os médicos, numa conversa, uma reunião familiar, falaram, olha, nós como médicos só podemos dizer a seguinte palavra, milagre, nós desconhecemos o que aconteceu com o seu pai. Para você ter uma ideia, dificilmente alguém entra nessa unidade e sai de lá sem precisar de um transplante de medula ou encaminhado para um outro tipo de unidade, porque ali eles só fazem transplante de medula, a tua própria medula, tá? Ou com quimioterapia. Meu pai, com 68 anos, se fosse para quimioterapia, a gente sabe as consequências que teria. Sim, então, é altamente agressivo. A gente só tem que agradecer ao Criador, né? Sim. A essa capacidade de mudança e transformação que ele se dispôs, meu pai, né? E a toda essa mentalização de todas as pessoas, amigos, familiares e tudo mais. Com certeza. Amigos, tá aí, né? Dá o que pensar, não dá? Pois é, eu também acho. Mais um intervalo. Voltamos logo, logo. Muito bem, amigos. Estamos lastimavelmente no último bloco e eu tenho em mãos aqui o folder que ultimamente tem sido distribuído aí pela cidade, do 3º Congresso Integrativo Mente Aberta, que nos informa de um evento que vai ocorrer nos dias 23 e 24 de maio, agora, sábado e domingo, e que vai ocorrer no Hotel Intercity, no centro da cidade, em frente à rodoviária. 2 dias de palestras, cujos horários vão de 8h30 da manhã, credenciamento, essa coisa toda, e depois até mais ou menos 17 horas, no sábado, no domingo. No sábado vai haver, a coisa vai se estender um pouco mais, porque das 19 às 20 horas vai haver uma mesa redonda, porque sabe-se que os temas são tão polêmicos que provavelmente as pessoas que estiverem lá no Congresso, elas vão ter muita coisa para perguntar e os palestrantes vão estar à disposição para responderem as perguntas dos participantes. Temos nomes bastante conhecidos que são os palestrantes. A abertura vai ser feita pelo César Grisa,
Depois, a primeira palestra, Uma Visão Cosmológica do Amor, esse que vos fala. Depois, às 11 horas, a segunda palestra, Antropologia e Sexualidade, do Dr. Paulo Rentz, doutor em Pedagogia e conselheiro do Conselho Estadual de Educação. Depois, terceira palestra, às 14 horas, O Sagrado Casamento Alquímico, do Dr. Paulo Urban, psiquiatra e criador da psicoterapia do encantamento. Às 15h30, Compreendendo a Homossexualidade, não vai ser dado. Por quê? Porque, teoricamente, quem ia dar isso era o Dr. Pedro Grisa. Como o nosso amigo César explicou, quem vai dar a palestra vai ser ele mesmo, falando sobre o que é que ocorreu, toda a história e mais a que é que se atribui a mudança de enfoque. A reversão do quadro clínico. A reversão do quadro de doença grave que o professor Pedro Grisa conseguiu chegar. Bom, às 17h30, palestra número 5, Neurologia e Sexualidade, do Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt, neurologista, professor de neurologia da UFSC e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Depois, das 19 às 20 horas, a mesa redonda. No domingo, às 9h30 da manhã, sexta palestra, Sexualidade, uma visão neuropsicológica, proferida pela doutora Raquel Schlinden Zanimi, psicóloga e doutora em neuropsicologia. 11 horas, a sétima palestra, Sexualidade, uma ponte para níveis superiores de consciência, dado pelo professor Eustáquio Andréa Patunas, escritor e apresentador do programa Vida Inteligente. Às 13h30, Distúrbios Sexuais, do Dr. Marcos Noronha, psiquiatra com título de especialista pela ABP-CRM. Membro da Associação Mundial de Psiquiatria Cultural e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural. E, finalmente, professor psicólogo Ralph Viana vai falar sobre a função do orgasmo. Ele é mestre em psicologia, psicoterapeuta corporal e pioneiro na implantação e difusão do pensamento de William Reich no Brasil. Portanto, meus amigos, eu fiz questão de dizer para vocês a programação do Congresso, para vocês verem que o pessoal é de peso, o assunto polêmico e palpitante. Compareçam, garanto que vocês não vão se arrepender. Eu tomei a maior parte do bloco aqui, o César ficou aí me olhando, mas é que eu queria passar essa informação para vocês. Compareçam, obrigado, se inscrevam lá na hora, garanto mesmo, vai ser uma surpresa para vocês. César, está na hora da gente se despedir. Obrigado pela tua presença e eu tenho certeza que em nome de todos os telespectadores e da equipe aqui da TV Capital, nós ficamos muito felizes de saber da melhora do teu pai e desejamos de coração que ele continue sempre melhorando, né? Porque é uma perda que a gente não pode aceitar. Então, mande o nosso cordial abraço para ele e nos veremos agora no sábado então, né, doutor César? Com certeza, doutor Jaime. E para finalizar, gostaria de deixar uma frase né, que me veio à mente agora e eu acho que é importante, já que tratamos desse assunto durante todo o programa. Façam amor, não façam sexo. Ah, sim. A rapaziada pode ter dúvidas com relação a isso, mas o pessoal mais maduro, eu tenho certeza que eles sabem do que nós estamos falando. Amigos, fim de programa, me despeço com meu cordial abraço, espero ver vocês no sábado, lá no Hotel Intercity, e terei prazer em apertar a mão de cada um de vocês. Marcamos, como de costume, nosso próximo encontro, semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Meu cordial abraço e até lá.